boa tarde, Entre Família no ar, seja muito bem-vindo. Para agora tudo que você está fazendo, descansa e relaxa, porque o seu programa da tarde começou agora. Ao meu lado ele, Cris Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Suzane, que prazer tê-la aqui. É bom sempre te deixar calma, tranquila, antes de entrar no ar. Gente, se vocês soubessem o que acontece aqui 30 segundos antes de entrar no ar, vocês não acreditariam. Sabe o que eu tô falando? Vocês não acreditariam. Calma, o que vou explicar, esse vou explicar. camarada Eu cheguei pra ela e faz. disse assim, calma, tô aqui, fica tranquila, vai entrar no ar, o pessoal de casa vai te receber bem. Você não tem vergonha de mentir em olha rede só a música. nacional? Aí eu assim, calma, manso, suave. Aí entramos assim na tranquilidade. Gente, não é assim. Ele tava aqui me trollando pra eu poder ficar acelerada e nervosa, mas não deu certo, né? Bom, mas vamos falar do programa de hoje, Cris. Mas antes de eu te perguntar uma coisa, posso? Você me desculpa claro. aqui te fazer uma pergunta? O quê? Tão pessoal. Entre família, se a gente não tiver liberdade de fazer uma pergunta, Suzane, por favor. Você teve medo, assim, de ficar um pouco velhinho, como você tá? As rugas que a gente consegue perceber, talvez o pessoal de casa não. Eu não digo rugas, eu tenho marcas de expressão, são histórias da minha vida. Eu tenho desde os 15 anos, né? Os grisalhos chegaram, as pessoas perguntam assim, os grisalhos chegaram, não combina com o seu rosto. Eu digo, calma, mas combina com sabedoria. Essa é a linha que eu falo. Cada linha, um nível a menos de sabedoria. Posso analisar suas linhas? Não. Você quer conversar um pouquinho sobre suas marcas da vida? Favor. O meu botox já se foi, agora é melhor você não analisar nada. Eu que sou velho, você que faz botox? Lembra daquela matéria? Gente, eu fiz uma matéria aqui sobre botox, ganhei botox de graça, mas agora já Aí foi. o pessoal de casa tá perguntando se com botox tá assim como era antes. Brincadeira, vamos falar o seguinte. Todo mundo nasceu, já está envelhecendo. Esse negócio, tá ficando velho. Todo mundo fica, porque se tudo der certo, Suzane, é o que eu digo sempre. Se eu estou envelhecendo, tá dando certo, porque eu não morri. Eu sei, mas só que chega uma fase que você começa a realmente se preocupar e tem gente que tem fobia desse processo. Tem até o nome aqui, ó, gerontofobia, que é a fobia de ficar velho. Tem gente que não gosta de comemorar aniversário depois de uma certa idade, porque quando a gente é jovem, né, a gente topa tudo, tá comemorando, 18 anos, uau, 20 anos. Depois que vai pros 30, que tá no bico do corvo, começa a ficar... Não tem tanta graça assim mais, né? Inclusive, para essa fobia, tem uma gerontóloga aqui no programa de hoje, pra gente saber um pouquinho dessa questão toda. Porque, um exemplo, o jeito com que você olha para a vida é o mesmo olhar que você tem que ter para olhar para a morte e ter alguma certeza da finitude. E essa certeza de finitude vai colocar você no lugar certo, até para aproveitar o hoje. Você tá com essa certeza? Não estou falando, claro, e eu tenho uma esperança de um dia ser eterno. Pega essa aí, se você não sabe, no programa de hoje a gente vai falar. Mas, eu não tô tão segura assim, não. Enquanto não vem, a gente tem que ter a certeza da finitude. E claro, a gente tem uma marca edênica aqui, ó, do Éden. Você foi criado para não morrer. Mas, por exemplo, você não tem problema de falar a sua idade, revelar a sua idade? Não. Chega e fala. Eu só preparo a pessoa, porque às vezes a pessoa acha que eu sou bem mais velho. Quantos Nasci em 1984, 37 anos, fiz agora dia 11 de novembro, hoje é dia 14, se não tiver na reprise, eu tenho 37 anos, 2 meses e 2 dias. Uau, 37. Eu acabei de fazer 34, não tô tão segura assim como este rapaz, né? 34? Esse 34 anos, fiz agora dia 3 de dezembro. Vida sofrida. Olha, Cris, eu não tenho cabelo branco, tá? Claro, né? Eu acho que... Bom, eu só sei que eu cheguei numa fase que meu metabolismo não é mais o mesmo. Eu já vejo as minhas linhas de expressão, não tenho mais tanta disponibilidade, disposição, na verdade, né? Disposição nem física, nem cognitiva. Perdeu alguns dentes. Por exemplo, para aprender inglês. Perdeu alguns dentes? Esse dia ela foi no dentista, acabou arrancando, você está perdendo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Suzane, um breve intervalo. E falando sério, a gente vai, depois do intervalo, trazer uma especialista aqui para comentar esse assunto, olha, de qualidade. A gente demora muito esse intervalo, Suzane? Não, é muito rápido. Não vai dar tempo nem de você beber água. É melhor ficar aí, tá? Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. O assunto é medo de envelhecer, inclusive tem gerontofobia. E nós temos uma gerontóloga aqui para realmente te ajudar nesse sentido. Você leva de boa? Ah, não, eu tenho medo de envelhecer. Não, olha, a gente não sei tratar desse assunto. O que faz essa pessoa que agora tem dúvidas nesse assunto para aproveitar a nossa especialista aqui, Suzane? É você entrar em contato com a gente agora de algumas formas, tá? Tem esse QR Code que você apontou na câmera do celular, você já cai direto no nosso WhatsApp, ou você adiciona o nosso número aí. E a pergunta do nosso dia hoje é: você tem medo de envelhecer? O que tem feito para esse dia? O que vai ser interessante, que ela vai nos ajudar a ter esse preparo, esse planejamento, a abrir a nossa mente de que não é tão ruim assim.
Fácil, fácil. Manda pra gente no nosso WhatsApp, DDD 12 98315 0249. A gente vai sentar e convidar você na Sala da Verdade. Ela só não falou o WhatsApp porque não estava aqui na tela, viu? E ela foi super especial porque ela teve uma ginga aqui, ao vivo, que eu não notei que tinha um telefone. É porque, olha, você já está aqui há quantos dias? Uns 600 dias Sei falando lá quantos esse dias, número? mas um exemplo, mesmo não sabendo o número, ali, ó. Tá ali. agora voltou. Voltou, Mas mesmo não sabendo o número, ela passou Suzane. desapercebido, ao vivo, já ganhou o selo de aprovação É porque aqui. como você é muito partner, muito parceiro, eu imaginei que você fosse me salvar. Isso. Obrigada, tá? E aí, mas ela fez uma jogada que ninguém sentiu. Estou muito Parabéns. feliz porque você está acolhendo ela. Estou acolhendo. Isso, Não é lindo, isso pastor? representa evidências da maturidade. Verdade, pastor. Parabéns. Gostei disso. Parabéns. Boa tarde, pastor. Boa tarde, tudo bem, Suzane? Tudo ótimo, graças a Deus. Quero falar boa tarde, seja muito bem-vinda, Carol. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que eu sou suspeita, mas eu gosto muito de falar sobre isso, falar sobre envelhecimento. Mas antes eu quero fazer aqui a devida apresentação. Carolina Godoy, esse currículo dá gosto de ler. Olha só, gente. Ela é graduada em gerontologia pela Universidade de São Paulo, é especialista em reabilitação neuropsicológica pela UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e também capacitada em estimulação cognitiva intergeracional pelo Instituto Sírio-Libanês e é cofundadora e proprietária da Geratividade. Uau! A Carol estava me contando nos bastidores que essa paixão começou desde criança, né, Carol? Exato. Minha mãe sempre conta uma história para mim que a gente estava no hospital, na fila de espera, né, na recepção, e tinha um idoso ali sentado e eu simplesmente levantei com 5 anos de idade, sentei do lado dele e comecei a conversar, perguntar sobre a história dele e assim começou a minha paixão. Desde de criancinha eu gosto de escutar, de conversar, de estar junto, né? Sempre fico muito interessada por essas pessoas. Eu estava perguntando para ela qual a diferença Essa entre é boa. geriatria e a gerontologia. Isso. É isso, né? O gerontólogo, ele não é um médico, né? O gerontólogo é um profissional generalista que estuda todo o processo de envelhecimento. Então, desde o nascimento até a morte. E aí a gente estuda os processos biológicos, psicológicos, sociais. Então, a gente tem uma visão mais ampla desse indivíduo, né? Desse processo de envelhecimento, mas a gente não atua com... a gente não é médico, não atua com a doença, a gente atua com a prevenção, com a promoção da saúde e atua em conjunto com os outros profissionais, né? Com psicólogo, nutricionista, enfermeiro, terapeuta ocupacional, enfim, com toda a equipe multiprofissional. Carol, a gente estava falando ali, brincando, né? E brincar com a idade faz parte do dia a dia. E aí a Su trouxe o seguinte, Cris, mas existe uma fobia nesse sentido, alguns levam por esse lado mais da fobia mesmo, patológica, e tem aquele medo que a pessoa sabe, gente, eu estou ficando velha, poxa, o que eu fiz da vida e tal. Chega uma parte que o pessoal fala da tal crise de identidade, que a pessoa pode ter. O que mesmo? Crise de identidade. Ah, crise de identidade. Chega lá, começa a se questionar o que eu fiz, para onde eu vou e tal. O que seria essa fase um pouquinho mais saudável até algum contexto mais patológico, que seria uma fobia, assim? Sim, acho que medo de envelhecer, todo mundo vai esbarrar nisso um dia, porque são muitas mudanças, né? A gente percebe as mudanças, não só físicas, mas psicológicas e sociais. Acho que o medo de envelhecer para algo mais sério é quando isso começa a atrapalhar a nossa vida de alguma forma. A gente deixa de fazer algumas coisas por conta desse medo de envelhecer, frequentar certos lugares, falar com pessoas, aí já... né, a gente precisa prestar atenção, que isso pode estar atrapalhando a nossa vida e pode ser algo sério que a gente precise de ajuda, por exemplo. Então, desenvolver a consciência de que é natural que você tenha algumas limitações não impedem você de desfrutar dessa fase também. Seria mais ou menos nessa... Exatamente. A gente precisa adaptar. A gente não vai ser a mesma pessoa a vida inteira, né? Então, às vezes a gente vai ter mesmo limitações físicas, né? Às vezes a gente vai ter uma lentificação, por exemplo, no aprendizado de línguas, mas a gente vai conseguir fazer essas coisas de outras formas. Então, a gente adaptar, né? Adaptar a nossa vida, adaptar a nossa casa,
Isso é muito importante. Vamos adaptar a nossa casa. Foi doído. Exato. A gente nunca pensa, né? Por exemplo, a Não. torneira, a maçaneta da porta, o espaçamento da porta. E se eu precisar A usar escada, a se tem escada. A gente fez um programa, inclusive, aqui, procure no NT Play, tá? A gente fez uma dinâmica mostrando toda a questão de uma casa adaptada. A produção foi muito legal o programa, não lembro qual o tema, mas você procura aí no NT Play, envelhecimento, terceira boa idade, vai jogando, você vai achar um programaço sobre isso. Agora é o seguinte, Suzane, parece que a gente está colocando... A Carolzinha hoje não veio, mas agora veio uma Carol aqui, vem outra Carol. Tem outra Carol. Que Carol é essa? Na falta de uma, vieram duas, né? A gente vai conversar agora com a Caroline, ela é jornalista e estudante de atuação para cinema e TV. A gente falou sobre comemorar aniversário, tem gente que não gosta depois de uma certa idade, mas para Carol é diferente. Ela ama comemorar aniversário, embora nesse último ano as comemorações não foram tão fáceis assim. A gente vai conversar com ela para descobrir um pouquinho sobre isso. Carol, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Então é isso, você ama comemorar aniversário, não se importa em estar ficando mais velha. Eu amo. Tanto que foi uma honra muito grande receber o convite para estar aqui, porque eu falei, gente, vou poder compartilhar esse amor para outras pessoas. Igual vocês estavam comentando, não é nem a questão do ficar mais velha. Eu acredito que é na celebração da vida. Então, meu aniversário é 3 de outubro, então eu espero que o dia 3 de outubro para mim se repita muitas vezes. Então, eu não quero acelerar a minha idade. Nunca, desde pequenininha, nunca quis aquele negócio de, quero fazer 18 anos, quero fazer 20 anos. Não. Mas já que o dia 3 vai chegar, eu quero celebrar ele da melhor forma possível. E eu brinco que outubro inteiro é meu mês. Adoro isso, viu? Tipo dezembro para mim. Começo dia 3 também e vou até o final do ano. Exato. A semana, qualquer lugar que eu vou, eu falo, vamos cantar parabéns, tem sobremesa de aniversariante, chamo os amigos, a família. Eu gosto muito desse momento. Eu falo, vamos celebrar, né? Vai chegar uma nova idade, então como eu posso olhar isso da melhor forma possível? Carol, deixa eu fazer uma perguntinha. Primeiro, depois me manda um convite do seu aniversário, tá? Porque quem gosta de comemorar, 2, 3 dias de festa. Já quer uma festa de grátis. Tá? E ele leva presente. Só queria te dizer. Levo, tá? Levo. E come pouco, né? Ele leva presente, come pouco, só que é uma comida diferente, entendeu? Então gera um custo. Vai dar tranquilo. Por favor, Cris. Olha, eu sou mineira, então no quesito comida a gente capricha. Eu sei como é. Tamo dentro. Vamos lá, por favor, Agora Cris. é o seguinte, eu quero te perguntar o seguinte. Na minha casa, eu tive poucos aniversários. Então, o que acontece? Eu tive um com 11 anos. Depois, eu tenho irmãos com diferença de 14, 15 anos que nasceram um dia 9, falha dia 10, outro dia 11, outro dia 12, dia 13. Então, a turma de menores já vivia aniversário bem na minha data, Cris maior, né, no caso. Agora, a minha esposa, ela adora aniversário. Então, ela acaba fazendo isso para mim. Claro, o meu aniversário tem mais sentido, às vezes, para ela do que para mim, pela veia no que eu fui criado. Só que ela fez eu aprender a valorizar alguns contextos do meu filho e tal. Só que é difícil quando você é programado. Pergunto, a sua família é festeira? Veio da mãe, veio do pai? Como é que é essa questão de aniversário na sua família? Minha família é muito festeira. Não necessariamente no aniversário, mas gostam de comemorar, de reunir todo mundo. E é muito engraçado que a família do meu namorado já não tem tanto esse apego com a data. Mas assim como a sua esposa, eu já estou mostrando para ele como é bom. E agora o aniversário dele foi em setembro, ele já comemorou em 2 dias diferentes para juntar turmas diferentes. Então eu já estou ampliando, mas minha família é festeira, gosta de reunir. Meus pais sempre receberam muito bem, muito hospitaleiros. Então, para mim, receber em casa, envolver ele e minha família junto, é muito gostoso. É o jeito mineirinho de ser, né, Carol? Exatamente. Agora, Carol, tem uma coisa muito triste mesmo, que infelizmente você perdeu o seu pai para a Covid. Você pensou em não comemorar seu aniversário esse ano? Olha, foi muito complicado. Eu perdi meu pai no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, assim, numa data muito comemorativa e numa data onde a nossa família se reunia muito, porque a família dele é do Sul. Então, assim, era um momento de festa. Então, o aniversário dele foi muito difícil para mim. Então, foi o primeiro aniversário ali, porque eu sempre tentava fazer alguma coisa, né?
E o aniversário dele foi o nosso último evento antes da pandemia, porque o aniversário dele é 7 de março. Então, assim, foi muito simbólico. Com a chegada do meu aniversário, eu decidi ser feliz no dia. Falei, vai ser uma decisão minha. Oi? A gente está te ouvindo. Pode continuar. Tá me ouvindo? Uhum. Foi uma decisão minha. Falei assim, eu vou decidir ser feliz, porque já vai ser uma data difícil, já vai ser um mês difícil. Então, o que eu posso fazer para tornar essa data o mais leve possível? E graças a Deus, Deus me presenteou com a gravação do meu primeiro filme no dia do meu aniversário. Então, eu trabalhei o dia inteiro. Quando era quase 11 horas da noite, meu namorado veio até a minha escola, que era onde eu estava gravando, com um bolo. Então, assim, eu comemorei com toda a escola, com todos os meus amigos que me acompanharam nesse processo do meu pai, né? Eu estava longe da minha família, longe da minha mãe, que teve que voltar para Minas. Então, minha cabeça ocupou. E aí eu chamei meus amigos, que me deram muito suporte, muito apoio durante o processo de internação do meu pai, para irem para Uberlândia, para irem para minha cidade, ficar lá em casa comigo durante um fim de semana. Então, ele estava presente comigo o tempo inteiro. Eu falo, eu não recebi dos melhores abraços da minha pessoa favorita no mundo, mas eu decidi que eu ia deixar aquela data mais leve, mais feliz. E eu sinto que eu consegui isso. Tá certo, Carol. É como você falou, né? Comemorar a vida. Muito obrigada pela sua participação aqui, por trazer um pouquinho dessa sua história, dessa sua visão, né? Isso com certeza ajuda a gente também a expandir a mente e a não ficar triste, e sim ficar feliz, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Só queria citar, resgatar, né, que a gente acredita que a morte é uma interrupção de um laço que foi criado. E dentro da visão bíblica, acho que é importante a gente resgatar isso, porque foram 2 anos de perdas muito intensas, né? E esses laços um dia serão resgatados para sempre, porque a gente acredita que na volta de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, assim como aconteceu com ele, acontecerá com os queridos que dormem. Então é uma interrupção, mas que um dia será resgatado. Só para a gente, porque é sempre, né, se mexe muito com a gente quando a gente fala sobre esse assunto. Então a esperança vale a pena para a gente continuar celebrando a vida que um dia será eterna. Amém, como disse pastor. o Cris na abertura ali. Amém, né? Se tudo der certo aqui nessa vida, ter certeza de finitude, mas com a base da esperança de que você é eterno. E aí eu quero aproveitar uma pergunta aqui que eu quero fazer com base no pastor. Nós temos essa esperança, esse olhar diferente para a morte. Não quer dizer que nós não vamos chorar, não vamos sentir saudade e tal, mas existe essa esperança de algo maior e também de entender o porquê que acontece a morte, por que teve essa interrupção e por que eu tenho esse senso edênico que eu vou ser eterno, jovens e tal. Aí pergunto para você, Carol, o jeito de olhar para a vida, o jeito de olhar para a morte, e como isso faz sentido na minha cabeça ou na minha fé, independente da fé que você tem, isso ajuda no processo? Porque a questão toda que nós estamos aqui é um processo de decisões, porque a Carol falou ali também, a nossa participante aqui, eu decidi, né? Diante de que ela tomou algumas decisões? É importante esse olhar? Com certeza. E eu sempre falo que falar de morte também é falar sobre vida, né? Então, essa relação que a gente tem, esse medo que a gente tem de envelhecer, esbarra um pouquinho nisso, nesse medo da finitude. Então, quando a gente começa a conversar, falar, entender, às vezes torna mais leve, né? É uma coisa natural, uma coisa normal. Envelhecer é uma coisa natural da vida. Então, isso acaba auxiliando também, com certeza. Agora, isso que ele falou de desfrutar este momento que eu tenho, que eu faço, tendo propósitos, dá uma visão, né? Muito maior, muito melhor, né? Com certeza. E te dá um objetivo, né? Então, você ter sonhos, você ter metas, isso faz com que você queira continuar, né? Isso faz com que a sua vida tenha sentido. Então, tudo isso ajuda nesse envelhecimento também. Muito legal, a gente vai dar uma pequena pausa aqui e você já pode mandando a sua perguntinha, se você tiver alguma pergunta aqui para nosso especialista, e conta pra gente o que você tem feito, como você tem se preparado aí para a velhice. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. Pensa num papo gostoso, falar de velhice, ainda mais, né, de poder ter um acompanhamento do envelhecimento com esse olhar de esperança para a vida, independentemente de como estamos.
Agora, Su, nós vamos dar um pulinho agora. Aonde? Em Alagoas, São Miguel dos Milagres. Luquinhas deu uma voltinha por lá, encontrou um casal de idosos, aquele fofinho, aquele que vive uma vida com um sorriso nos olhos e tem um perfume de quem sabe viver a vida. Atenção, Alagoas, mostra esse sorriso pra gente. Luquinhas, traz pra gente esse sorriso aí. Olha, eu não sei qual é o seu conceito de simplicidade, mas o meu mudou totalmente depois de conhecer este casal de São Miguel dos Milagres em Alagoas. Eu estava só de passagem, mas não deu outra. Eu precisava apresentá-los para você. E é desse jeito que todo turista é recepcionado. Bom dia, seja bem-vinda a Maceió, a São Miguel dos Milagres, para conhecer essa casinha sempre. Como não gostar, né? Eles já estão juntos há anos, só que nesse sítio são mais de 40. E eles me contaram que hoje moram numa casa bem pertinho, mas todos os dias estão aqui para recepcionar os turistas que estão só de passagem. Vê se posso com isso. Dona Hilda, o que acontece que a senhora recebe a gente tão bem, um carinho, a gente super de casa já? Como que é isso? Já vem, faz o coraçãozinho pro pessoal? Como que é isso, poder passar esse carinho pro pessoal que tá visitando e conhecendo aqui a região? O que eu tenho para oferecer meus turistas, quem chegar, esse carinho, esse amor, foi isso que a minha mãe e meus pais ensinou. Receber com o maior carinho para eles voltarem. É isso. E feito um coraçãozinho, meu amor. Ah, para você também. E como que é poder falar um pouquinho sobre o dia a dia de vocês por aqui? Tudo tem um trabalho de vocês que vocês oferecem, apresenta um pouquinho da casa, tudo. Como é que é poder compartilhar a vida por aqui? É muito bom a gente conversar com o pessoal turista, assim, como eu lhe disse, né? Que turista, quando não gasta, ensina as pessoas. E nós vivemos aqui, o que nós ganhamos aqui é a presença do turista, um negocinho que nós vendemos aqui, ninguém paga nada. Nós vivemos livre, assim, atende livre, não paga nada. E que eu percebi é quem chega aqui, ele vai sair de uma maneira diferente. Eu acho que é até uma missão de vocês poder fazer isso. E todo mundo que passa aqui acaba falando. Agora há pouco tinha alguns turistas por aqui também falaram disso. Acharam demais a recepção de vocês. Acho que é importante poder passar um pouquinho mais de amor, fazer com que eles saiam diferente de como chegaram. A gente sempre atende bem a todos, né? Todos nós atendemos bem. E sempre eles volta 2, 3 vezes. Teve gente que já voltou 7 vezes aqui, como eu disse, né? E eu acredito, porque enquanto eu estava ali, outros turistas chegaram e se encantaram não só com o sítio do seu Cucunha, mas com a simpatia deles. E é uma coisa gratificante pra gente, né? Quando a gente entra numa casa de taipa e vê pessoas tão felizes, né? A gente começa a se questionar. O que é a felicidade? O que a gente precisa para viver, né? Quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos, ver uma paisagem tão linda como essa, uma simplicidade e um acolhimento das pessoas. É uma coisa do coração, vem de dentro, elas não são forçadas a te dizer um bom dia, boa tarde, porque você está hospedada num hotel e que tudo gira em torno do turista. Isso não tem preço que pague. Essa experiência certamente não estava no pacote de turismo, mas vai ser um dos momentos mais lembrados com toda certeza. E vai achando que eles já estão acostumados com isso. Que nada. A noite todinha estudando para poder falar a palavra de Deus, para entregar para todo turista que chega na minha casinha. E sabe o que ela me falou também? Mora no meu coração sem pagar aluguel. Eu já ganhei uma casa, já tô super à vontade por aqui, me sinto super de casa, viu? Se sinta à vontade nesse pedacinho do milagre. E eu já estou. E que privilégio conhecer esse casal com tanta experiência e com uma simpatia que encanta. E já posso adiantar que não vai ter como. Vou ter que voltar. Ê, Lucas, seu viajante, aonde vai já arruma um cantinho pra voltar, né não, Cris? Turistar, mas que legal esse casal, hein? Abrir as portas de casa pra todo mundo, é todo mundo que chega ali. E frases, né? Você viu as frases? Mora no meu coração sem pagar aluguel, um cantinho do milagre, até a terapeuta ocupacional. Compartilhar Deus, isso, com as pessoas. Quem vem. Agora, Carol, interessante esse jeito deles viver. A gente percebe ali uma alegria, né? uma força. Eles escolheram uma certa dinâmica para a vida, né? Porque a tendência, o que a gente percebe, é que quando, né, a gente está mais velhinho, a gente fica mais recluso, sozinhos. E me parece que foi uma ótima estratégia essa. Ou de amargor também, né?
porque assim, fica nostálgico. Exatamente. E de pessoas que vão... Rabugentos. Exatamente, que vão... vai ficando xaropinho. Vai ficando xaropinho. Mas normalmente pessoas que são idosas, né, rabugentas, foram a vida inteira rabugentas também. Mesmo? Bem isso. Eu vou ser um velhinho brincalhão. Pronto. Você vai ser daqueles que vai querer contar a vida inteira pra pessoa, não Meu deixar pai. a pessoa ir embora. Meu pai esteve aqui. Quero mandar um abraço para Camacoa, lembra que já chegou mantendo o braço, prometendo mel pro pastor. Opa! Vou te dizer. Seu João, não esquece não, seu João. Gente, pra quem não tá entendendo nada, o pai do Cris esteve aqui num programa que a gente fez em homenagem, né, ao seu aniversário. O dia da celebração da vida. Da vida! Foi que dia mesmo, Cris? Dia 11 de novembro. 11 de novembro. Dona e Neuza- o presente vai vir. Dona Neuza esteve E aqui aí, também. Carol, o pai dele chegou e tomou conta aqui, entendeu? 73 Gaiato igual o anos. Cristiano. É isso aí. Mas voltando ao ponto, Carol, você terminou o bloco anterior falando sobre a gente sempre ter planos e metas, porque isso nos movimenta para a vida, e eu percebi claramente nesse casal que a meta deles é isso, é a hospitalidade, e isso move a vida. Como é que é esse processo de a gente ainda jovem, talvez, né, meia idade aí para trás, se preparar para esse momento? A gente precisa ter esse autoconhecimento também, né? E cuidar também da nossa saúde, não só física, quanto da saúde mental. O interessante da gente entender é que não existe uma receita, né? A gente não tem uma receita para envelhecer. Existem várias maneiras de envelhecer. E aí a gente precisa entender para a gente qual que é a maneira mais interessante. O que me motiva, né? O que me deixa feliz? O que eu faço hoje pensando no meu amanhã também. Então, eu sou fruto das minhas escolhas hoje. Né, também. Então, a gente precisa viver este momento entendendo que ele vai ter uma consequência lá na frente. Então, acho que são pequenas coisas do dia a dia que a gente pode já pensando, né, e fazendo para planejar a nossa velhice. E na sua profissão, você ajuda nesse processo? Por exemplo, Carol, quero marcar uma consulta aí, né, já com 34 anos, começar a pensar nesse momento. Sim. Se eu for lá e for atendido por você, você vai me ajudar a fazer esse planejamento? Sim, com certeza. A gente fala em planejamento de curto, médio e longo prazo, né? O que eu posso fazer agora, o que eu posso me movimentar pensando ali daqui a alguns meses e ali depois de anos, né? Então, às vezes, eu ter, por exemplo, uma reserva financeira vai ser importante para ali a minha aposentadoria. Então, isso é super possível e super interessante, né, de já começar a pensar desde sempre, porque todos estamos envelhecendo. Então, deixa eu te perguntar um negócio aqui, dentro da colocação da Suzane. Você falou, por exemplo, que o rabugentinho no final, ele foi rabugentinho a vida inteira, né? Você não corre esse risco, né, pastor? Não, eu quero viver na leveza da graça, né? Uma beleza. Eu quero viver na leveza, né? Então, assim, todo esse processo, o que eu sou hoje, em todas as áreas, eu vou replicar lá no futuro. Então, se eu tenho insatisfação com a vida hoje, eu terei, eu não sei, porque eu estou me voltando à reportagem do Lucas, né? Você tem ali um casalzinho que está feliz, está curtindo. Eles provavelmente desenvolveram isso ao longo da vida, foram trabalhando isso para chegar nessa leveza nesse momento. E na simplicidade, né? Exatamente, na simplicidade. Eu agrego outra, que o seguinte, né? Como tem várias maneiras, o estar curtindo não necessariamente seja o que eles estão fazendo para outras pessoas. Exato. Por exemplo, sim. desde que eu mantenho a minha saúde física e os pilares que eu tenho emocional, a triqueta que eu tenho física, mental e espiritual, tem gente que gosta de ter uma vida caseira e não viajar. E estar curtindo a velhice é aquilo. Valorizando a triqueta de estar tudo certo espiritualmente, mentalmente, o estar bem não necessariamente seja aquilo ali. Agora, o pastor colocou que o perfil e a forma de ver a vida, se você não mudar, automaticamente você pode até aumentar isso no final da vida. Mas o chegar na velhice e curtir é muito pessoal. É muito pessoal e pode ser de diversas maneiras. Então, eu posso ter uma velhice, eu quero viajar, né? Eu quero estudar, eu quero ficar em casa fazendo tricô,
eu quero, não sei, ter uma nova profissão. Então, eu posso ter várias velhices diferentes. Por isso que você falou, quando você senta com alguém, é entender a pessoa, o perfil da pessoa e o que ela quer. Exato. E, Carol, por falar em perfil, acho que está chegando interação pra gente, para você ajudar a gente aqui nesse momento especial com o pessoal de casa. Temos alguma aí já no jeito, produção? Tcharam! Em breve aparecendo aqui na tela. Tá chegando. Tá É pra chegando, focar tá suas rugas um vindo. pouquinho, pra Quem mostrar um será pouquinho. o primeiro ou Calma. a primeira? Falou em ruga, apareceu meu rosto aqui, né? Produção, vou te dizer. Falou em ruga, apareceu. Foi! Não, você está muito bem. Auri Vitelli. Oi, Auri, tudo bem? Olha só, na minha opinião, ela dizendo, né? Na minha opinião, eu sinto que os maiores medos em relação à velhice é de ficar muito feia, ficar doente, ser trocada por mais jovens, ser deixado de lado pelas pessoas. São medos bem reais, né, Carol? Você deve lidar com isso no dia a dia, né? São medos bem reais. Isso tem um pouco a ver como a gente enxerga a velhice, né? Então, a gente enxerga a velhice como algo ruim, como doença, como uma coisa que eu quero distância. E todas as fases da vida têm sua beleza. Então, a juventude tem a sua beleza, a infância tem a sua beleza, a velhice, ela também tem a sua beleza. Então, a gente encarar as fases de uma outra maneira, né? Porque o que acontece hoje em dia, que eu acho até pessoalmente um pouco triste, é que os dois extremos da vida querem ser jovens. Então, as crianças querem crescer logo para se encaixar ali na juventude e a velhice quer voltar ali para a juventude. E a juventude deixou de ser uma fase e passou a ser um valor, né? E quando a gente olha para todas as fases, lógico, vão ter perdas, vão ter dores, mas também vai ter beleza ali, né? Então, a gente olhar para aquela fase de uma maneira diferente é importante. Eu queria que você repetisse essa frase, para mim ela foi... Valor, né? Exatamente. A juventude deixou de ser... uma fase e passou a ser um valor, né? Que os idosos querem ser jovens, crianças querem ser jovens, como se só aquela fase fosse importante. Ou só aquela face eu podia contemplar esse valor, porque aí eu perdi o valor do hoje em quem eu sou. Exatamente. E essa é uma questão cultural, né, que foi imposta para a gente. E aí entra o conceito que ela colocou, né, de você feio, mas como você falou, a beleza da maturidade, a beleza da velhice, ela se escancara. Legal a gente resgatar, porque nos bastidores a gente falou sobre isso quando eu perguntei para ela por que... Uma brincadeira, né, que eu fiz aqui com a Carol... Por que nós mulheres envelhecemos mais rápido? Aí o que você me respondeu? Eu respondi que é cultural, né? Que na verdade homens e mulheres não tem um envelhecimento mais acelerado. Eles envelhecem de maneiras diferentes, lógico, né? Porque tem uma questão biológica, uma questão... Mas a mulher não envelhece mais por ser mulher, né? A gente até usou o exemplo do cabelo branco. Então, o cabelo branco em mulher era sinal de descuido. Agora isso está mudando um pouco, ainda bem. E no homem, esse mesmo cabelo branco era um charme, né? Tá charmoso, tá grisalho. Então, tem essa questão cultural. A gente olha esses mesmos sinais de maneira diferente para o homem e para a mulher. E falando nisso, a gente tem uma interação justamente falando dos cabelos brancos. Vamos lá, então. Gostei muito do nome aqui. Quero mandar um abraço para Hans, de Pernambuco. Vou apelidar aqui. Rasmexiana. Rasmexiana. Cianinha. O pastor leu bem. Olha, Cris, meus cabelos brancos, desde os 33 que começaram a aparecer. Olha, eu fui um pouquinho antes, viu? Viu, Cristiana? Foi antes um pouquinho. Nós temos a mesma idade, porém, eu sou de fevereiro, dia 3. E continua a participação. E ela fala, infelizmente, tenho medo de envelhecer, porque não tenho condições suficientes para arcar com todos os tratamentos que preciso em minha saúde física. Mas desde que conheci a Novo Tempo na íntegra, esse medo vem perdendo a força. Que legal! Uau. Sou muito agradecida a Deus pela vida de vocês. Rasmexiana Félix, de Recife, Pernambuco. Que legal! Isso dá vontade, né, de te dar um abraço. Dá um abraço, vamos dar um abraço aqui, ó. Braço. Rasmexiana. Braço aqui pra você. Pastor, dá um abraço daí. Rasmexiana. Aqui, ó. Olha, e eu queria aproveitar e falar um negócio. Vou resgatar que eu não vou falar no final, tá? Só queria citar. Quando a gente olha para a Bíblia, a velhice tem o seu valor. Quando a gente olha para o personagem bíblico,
para aquele que tinha as cãs, os cabelos brancos, ele era, e na cultura oriental, que é a cultura bíblica, a pessoa que tem a maturidade, tem a velhice, ela é olhada com apreciação. Com respeito Com maior. respeito. Então é legal a gente buscar isso também. Te respeito, viu, Suzane? Intervalo, Tens um hein? respeito aqui. Você é mais jovem, mas a gente vai respeitar você. Eu ia comentar uma coisa super legal sobre você. É? Guarda. Mas depois do intervalo. Guarda e faz eu o vou suspense. guardar, Faz tá o bom? suspense. Gente, no próximo bloco eu vou fazer um elogio muito legal aqui pro pastor Gilmar Batistotti de conversas que a gente já teve nos bastidores. Você quer saber o que a gente conversa? Então não sai daí não. No próximo bloco tem essa revelação e ainda tem uma dinâmica especial para você entre família. Volta já. Entre Família tá de volta e agora para uma parte super prática, que é o nosso momento aqui da dinâmica, onde você vai ficar sabendo os 5 passos, ou melhor, as 5 perguntas para você fazer a si mesmo diante do envelhecimento. Carol está aqui comigo para nos ajudar a ver quais são essas 5 perguntas. Vamos lá. Vamos revelar a primeira, Carol? Vamos lá. O que posso fazer por minha saúde hoje? Exatamente. A questão da prevenção, da promoção da saúde, né, do exercício físico, da alimentação. A gente sempre fala sobre isso. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai falar sobre envelhecimento é alimentação e exercício físico. Mas a questão da prevenção, né, de ver, fazer check-up, os exames, ir ao médico, né, ou outros profissionais, é super importante para eu entender como está a minha saúde. E o mais importante aqui também é chamar atenção para não só a saúde física, né, mas a saúde mental também, né, a questão da ansiedade, do estresse. Isso é super importante para o envelhecimento também. Ou seja, além do bolo de chocolate, né, reduzir aí açúcar, gordura, tem a questão da prevenção e isso é interessante, porque muita gente, e eu falo por mim, tá, Carol? A gente acha que vai ser jovem para sempre e a gente não vai lá todo ano fazer o esquema, né, da prevenção, o que é muito, muito importante. E a questão da saúde mental. Hoje a gente está abrindo mais a mente mesmo para isso, né, de entender que esse profissional, o psicólogo, é super importante, até como medida preventiva. Posso poupar mais para essa fase? Com certeza, né? Com certeza, não só pode, como deve, né? Então a gente precisa se planejar, lógico que dentro da nossa realidade. Cada um tem uma realidade diferente, né? Não vou aqui falar para cada um guardar X reais por mês, porque, né, todos temos ali condições diferentes. Mas dentro das nossas possibilidades, se planejar, né, poupar, quando possível investir. Então isso é também pensar no envelhecimento, com certeza. Há tempos que o INSS não é mais uma seguridade tão segura assim, né? Exato, e a gente precisa estar atento a essas questões. Como pretendo aproveitar meu tempo? Essa seria a terceira pergunta que eu deveria me fazer, né? Como pretendo aproveitar meu tempo? Sim. E até a questão do lazer aqui é importante. Às vezes a gente acha que lazer é luxo, né? E não, o lazer também vai interferir na nossa saúde, o lazer também vai interferir em como eu encaro a vida, né? Então, como eu estou aproveitando o meu tempo, as minhas relações, né, são relações saudáveis, as pessoas que estão à minha volta me fazem bem. Então, isso aqui também é importante para o nosso envelhecimento. Quando eu falo aqui na questão de aproveitar o tempo, Carol, eu devo pensar o agora, com a minha idade, ou a gente está falando aqui de 60 a mais? Não, para todos. Né? Desde a adolescência, da infância, né? Da vida adulta e a pessoa idosa também. Então, isso serve para todo mundo. Por exemplo, hoje, já deveria ser uma preocupação minha em pensar o que eu vou fazer do meu tempo quando eu me aposentar? Quando a minha produtividade já estiver em baixa, né? Eu acho que a gente pode pensar assim a longo prazo, né? Então, ter sonhos, quando eu me aposentar eu vou fazer tal coisa. Mas mais do que isso, anterior a isso, o que eu estou fazendo hoje, né? O que eu estou fazendo hoje está me fazendo bem ou eu preciso mudar alguma coisa? Então, como eu estou aproveitando a minha vida hoje, vai interferir no meu amanhã também. Então, se eu só ficar pensando no amanhã, às vezes eu deixo de viver, né, aquele momento que é tão importante também para o meu envelhecimento. Você entendeu aí, né? Tá feliz no que você está fazendo? Tá feliz com as oportunidades? Com a produtividade? Então, uma pergunta para a gente pensar, porque isso vai refletir mais para frente, né?
Vamos lá, então, a penúltima pergunta. O que ainda posso fazer pelos meus vínculos? Isso é super interessante, que é o que a gente até comentou aqui, né? As pessoas que estão à minha volta, né? São pessoas que me fazem bem. Eu também faço bem a elas, né? Eu estou levando coisas que são positivas. Então, aqui, acho que a gente viveu um pouco disso na pandemia, né? A gente percebeu o quanto é importante essa rede de suporte, o quanto faz diferença na nossa vida. E, com certeza, isso vai também trazer consequências para o nosso envelhecimento. E que essas sejam consequências positivas, né? Se a gente olhar para isso com mais carinho. Você falou sobre as pessoas que fazem bem ou não. Enfim, é uma escolha de cada um. Mas você acha que é interessante também manter esses vínculos? Porque a gente vive uma vida muito corrida. Às vezes a gente não tem tempo, né, de falar com as pessoas, mesmo com o WhatsApp aí tão fácil. Porque eu sinto que as pessoas na terceira idade se sentem muito abandonadas. É um processo que acontece? Ou você acha assim, não, mas se a gente estiver cativando esses vínculos, a possibilidade de continuar com eles na terceira idade é maior? Ao longo da nossa vida, o que eu acho muito interessante é que a gente vai deixando de se importar com a quantidade e começa a se importar mais com a qualidade. Então, eu sou uma pessoa que cultivo amizades muito de infância, assim. Então, eu tenho amigos que são meus amigos há 20, 15 anos, né? Uau. E eu acho isso muito gostoso, porque quando você precisa, né, quer aquele ombro amigo, aquele abraço, você tem aquelas pessoas ali, né? Mas é também muito de cada um, muito individual, né? Só que esses vínculos, eles são importantes para ter essa rede de suporte mesmo. Você sabe, Carol, que eu já combinei com uma amiga minha, mora em Curitiba, que a gente tem que ser amiga para a vida toda, porque quando os nossos filhos forem embora, que a gente vai continuar firme e forte. Porque eu adoro ver aquelas senhorinhas assim, tomando um chá da tarde, sabe? No shopping. Já combinei isso com ela. Isso já é um plano pro futuro. Esse é um plano. Porque eu tenho certeza que quando meu filho for embora, eu vou sofrer demais. Vamos lá, então, para a nossa última pergunta. Que sonhos ainda posso realizar? Dá para realizar sonho depois dos 60? Dá, com certeza. Acho que nunca é tarde para realizar sonhos e, além disso, nunca é tarde para ter novos sonhos. Acho que isso que é o mais interessante, porque muitas pessoas olham para a velhice e pensam, acabou, né? A última fase, não tem mais nada para fazer, quando não. Eu posso ter novos sonhos, além de realizar os antigos, né? O que eu posso fazer agora? A geratividade, né, que você comentou que é o nome da minha empresa, ela é um conceito da gerontologia que fala em passar o bastão, né, deixar a minha marca no mundo. Então, o que eu estou fazendo para deixar a minha marca no mundo? Eu acho isso muito bonito, né? E é um pouquinho isso, dos sonhos. O que eu posso fazer para deixar a minha marca, para ser feliz mesmo, resumindo. Eu gostei disso, porque eu sou uma pessoa movida a sonhos e eu não tinha pensado nisso, de ter um sonho a realizar, sei lá, depois da aposentadoria, por exemplo, com certeza, super possível e saudável. Carol, vamos falar com o pessoal de casa? Vou te convidar a ficar aqui comigo, você fica desse lado da TV, eu fico desse lado de cá. Vamos ver mais uma interação, o que o pessoal de casa está falando, se está compartilhando, se está perguntando. Vamos lá. Só um minutinho. Célia Pereira. Oi, Célia. A finitude sempre foi muito real na minha mente. Por isso, vivo um dia de cada vez, sem pensar no envelhecer. Agora, aos 64, vejo minhas limitações e procuro enfrentar com naturalidade. Agora, falta política pública, né, para essa faixa etária da sociedade. Ter um estatuto do idoso não é o suficiente. Você lida diretamente com isso, Carol. Faz falta? Com certeza. As políticas públicas, com certeza, fazem falta, né? Para criar uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade com acesso. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei de um congresso, que foi o Alexandre Kalash que falou. Ele diz que uma sociedade boa, né, uma cidade boa para a pessoa idosa é uma sociedade boa para todos, uma cidade boa para todos. Né? Então, quando a gente pensa nas limitações, eu uso cadeiras de rodas, eu uso bengala, eu uso andador.
tudo bem, né? Mas o que eu posso fazer para facilitar o meu acesso, para garantir que eu continue acessando, né? Eu tenho um problema cognitivo na memória, o que eu posso adaptar ali para a pessoa continuar inserida? Então, isso é super importante e fazer valer, né, o Estatuto do Idoso, que infelizmente ele já tem mais de 15 anos e muita coisa que está escrita ali ainda não é cumprida, né? Então, quando a gente conhece, a gente tem que tentar fazer com que valha, né? E entender que nós somos essas pessoas, né? Sim. Essas pessoas que têm condição de fazer alguma coisa e que um dia vai chegar nessa fase também. Exato. E por falar nesse assunto, você administra um espaço, isso, né? Especialmente para idosos. E a gente queria mandar um abraço. Sim. Como é que é o nome? Chama Harmonia no Lar. As idosas estão todas assistindo. Eu queria mandar um grande beijo, porque elas são uma grande inspiração para mim. São idosas que têm mais de 60. A mais velha tem 97 anos. Uau! Exato. E elas me ensinam todos os dias. Todos os dias eu aprendo muito com elas. Eu fico até um pouco emocionada de falar delas. Então, um beijo para vocês que estão aí e muito obrigada por me ensinar tanto. Harmonia no Lar. Um beijo muito carinhoso aqui do Entre Família para todos vocês aí, tá bom? Vamos para mais uma participação agora da Lina Nogueira. Opa. Tenho 51 anos e sou mãe de 4 filhos. A minha pergunta é se é normal sentir que está ficando para trás, que os filhos não dão crédito nos conselhos que dou. Uau! Eu acho que faz parte, né? Faz parte da vida. São muitas mudanças, né? A gente chama essa fase de ninho vazio, que é quando o filho começa a sair de casa e a gente fica ali e tem que se redescobrir, ressignificar, né, a vida, porque a gente passou por muitos momentos ali voltado para os filhos e agora eles estão ali em outros momentos também, né? E já aproveita a sua deixa para convidar você de casa a assistir esse programa que a gente preparou especialmente sobre o ninho vazio. Como se preparar para o ninho vazio, que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 17, então você não perca. Olha só, tá vendo? Você viu? Tá tudo combinando. Isso, exatamente, tudo no caminho. Tudo alinhado, aqui foi tudo pensado. Vamos voltar aqui, Carol. Essa produção é incrível. Deixa eu aproveitar e dizer, né, Carol, sobre a questão da não ser ouvido em determinado momento, às vezes pode ter outro significado. Então, assim, não ser atendido não significa necessariamente não ser ouvido. Então, até porque os filhos vão adquirindo autonomia e isso é o maravilhoso ciclo da vida, né, que deve ser curtido em cada fase. Então, eles têm que tomar as decisões. Entender que mudar não necessariamente significa ser algo ruim. Exato, né? Só diferente. E mais uma vez eu digo, se os filhos saírem de casa e terem autonomia, deu certo. Deu certo, querida, porque mas você não fez a vida inteira um ser humano, você não teve sua vida porque você gostou de ter autonomia e dentro do livre-arbítrio escolheram fazer um caminho certo, estudar, trabalhar, né? Biblicamente, né, pastor? Olha, deixe seu pai e sua mãe e se una. Cris, e mesmo que às vezes alguma escolha seja equivocada, o processo de amadurecimento também se dá diante dos equívocos. E respeito. Exatamente. Então, é difícil para a gente entender isso. Como pai é difícil, mas é um processo natural. Por isso que o que a Carol trouxe aqui pra gente, né, tá trazendo pra gente, é muito importante essa questão dos sonhos, das ocupações, o que eu vou fazer com o meu tempo, né, que agora será livre, não tenho mais o trabalho, não tenho mais os filhos, a minha demanda, a necessidade, né, de outras pessoas por mim, caíram. Então, agora é a minha hora também de encontrar alguma coisa. Porque o que acontece? Quando chega nessa fase, a pessoa fica mais ociosa, né? E aí é onde vem essa questão de infelizmente, não ter atenção que essa pessoa quer. E o pessoal de casa acha que você não deu atenção para eles, mas não é isso. A questão toda que ela ia perguntar do pastor aqui, ou elogiar, é depois do intervalo. Então, você que estava aguardando, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. Você já está um pouquinho mais calma, sabendo que o presente é um presente, né? Entendendo isso. E às vezes estamos em uma fase, não incorporando esse dia aqui. Mas Cris tem que ter uma mente. O pessoal fala de inteligência emocional. Onde é que compra esse negócio? Teve no Black Friday agora, não teve para comprar?
Gente, é uma construção e cada um tem um jeitinho de sentir a dor, os problemas, encarar isso. Agora a gente precisa saber de nossa finitude, ter um olhar de esperança e trabalhar isso de forma natural. Cris, é muito fácil falar, não é fácil falar, mas tem que buscar conhecimento. E que tal conhecer isso de graça? Foque agora na sua revista aí. Está aqui na minha mão, mas já é sua. O pessoal do Correio já está aí? O pessoal vai atender o povo aqui, então tá aqui, ó, revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Cris, o que tem nessa revista? Várias questões aqui para você trabalhar, porque às vezes esse medo da velhice vem de algum contexto familiar, como lidaram, o pastor mesmo falou da questão ocidental, oriental, a forma de ver, como trataram seus avós e tal. Cris, é um emaranhado de coisas na mente da gente que a gente precisa abrir essas caixinhas e trabalhar. Essa revista aqui fala justamente também do excesso de passado, né? Que dá essa questão toda da depressão, não resolvo, eu coloco o passado na frente e na verdade ele é retrovisor, aquilo é referência, ou o excesso de futuro, essa ansiedade eu tenho que fazer, e a gente tem que achar equilíbrio no meio desse caos, desse mundo, né? E encontrar esperança, e como a nossa amiguinha que falou da reportagem, um sorriso, encontrar pedaços desse milagre. Que coisa boa. Inclusive nessa revista, a doutora Rosana Alves, que tem aí 3 pós-doutorados na área, colocou na mesma frase que antes nós tínhamos crenças limitantes, a fé, colocou Deus junto com a psicologia, né? Deus, ele é o maior interessado na sua integralidade, na questão da mente, na questão toda do seu desenvolvimento físico, e tudo está alinhado. Cris, eu quero essa revista. Quanto que é, menino? Vou dizer para você de graça. Pega o telefone agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai ter alguém para te atender agora, tá? Vai preencher um cadastro, a gente vai cuidar direitinho dos seus dados, vai ser fácil. Nem o correio você vai pagar. Cris, me manda agora um WhatsApp, que eu peguei o telefone na mão. Quero essa revista. Manda assim, ó. Quero a revista Sentimentos. Qual o WhatsApp? DDD 12 9. Tá passando aqui, ó. 8244 4449. Vou repetir, tá? 12 9 8244 4449. Quem vai atender você é a Esperança, sabia? Nossa atendente virtual. Manda quero sentimentos. 12 9 8244 4449. Enquanto você pede a sua revista, que é de graça, ó, cheirinho do Anjos da Esperança, já foi pago. Eu quero chamar agora um quadro muito bacana. O pastor Batistotti está fazendo, você não está acompanhando? Somos um. E a importância, inclusive, da religião para a mente. Cris, será que tem ligação? Já falei para você que tem na revista e o pastor vai te explicar agora, porque ele tem uma convidada toda especial. Somos um. Hoje nós vamos apresentar para você 4 benefícios da espiritualidade para a saúde emocional, com a professora Ivana Casale. Nós estamos retornando da semana passada com a nossa convidada, professora Ivana Casale, doutora Ivana Casale. Ela que é doutora em psicologia, sua especialidade no doutorado, sua linha de doutorado foi habilidades sociais pela Universidade Federal de São Carlos. O mestrado também foi pela UFSCar, né, professora? Os 2. Professora, hoje nós vamos ser didáticos aqui. Okay. A gente vai colocar na tela 4 benefícios que, trabalhados na área espiritual, promovem saúde emocional, tá bom? Então a gente vai jogar na tela e você vai fazer o comentário. Primeiro, na tela, traz sentido e propósito. Propósito. O que a gente faria na vida se não tivéssemos propósitos, né? Na psicologia, a gente sempre tenta direcionar as pessoas na procura, na busca de metas. Tanto é que se a gente pesquisa e estuda sobre motivação, sobre a teoria da motivação, e a motivação é o motor da vida, né? Sempre a motivação está atrelada a metas, a propósitos, a objetivos. Então, minha dica aí para as pessoas é para você pensar: o que eu quero? Qual é o propósito da minha vida? Quais são as metas que eu tenho para a minha vida? E por que a gente precisa relacioná-lo com a espiritualidade e religiosidade? A cosmovisão, né? Aquelas crenças que nós temos que estão por baixo,
elas vão direcionar o propósito da nossa vida. Tá? Então, nós precisamos ter metas, alcançá-las de alguma forma, né? Procurar qual a melhor escada para subir até acima que a gente quer, e isso com certeza vai estar mediado aí, manejado pela espiritualidade. Porque uma pessoa pode chegar no consultório deprimida, por exemplo, e ela perde esse sentido de vida, de razão para a existência. E aí há um direcionamento, e isso está relacionado à sua visão espiritual. Por que eu existo? Seria mais ou menos isso? Sim, é isso mesmo. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela não vê mais sentido, ela não tem mais metas, ela não consegue projetar. Projetar significa olhar para o futuro e pensar em metas, né, em projetos. Então, nós precisamos ajudar a pessoa, né, a voltar, trazer metas e colocá-las e encontrar aos poucos aquele sentido à vida, com a ajuda, obviamente, de outros recursos. Legal. Segundo propósito, então, na tela para você, encoraja gratidão e contentamento. Gratidão. Será que a gente é grato o suficiente, né? Tem dias que a gente acaba reclamando muito, a gente acaba sempre olhando as coisas negativas, né? Então, aí vai a minha dica, o meu conselho para você que está em casa. Você já agradeceu hoje? Você já foi grato por alguma coisa, mesmo que seja pequena? Você já falou obrigado para alguma pessoa que esteve perto, por alguma atitude que ela teve? Essa atitude de reconhecimento é um fator de proteção para a saúde. A necessidade da gente estar valorizando e agradecendo pelas coisas que a gente tem ou pelas coisas que acontecem. Tá? E até já aproveitando e sabendo, né? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então a gente precisa ser grato por tudo aquilo que ocorre na nossa vida. Mesmo que uma pessoa chegue ao consultório, por exemplo, e esteja insatisfeita com o todo, com a vida, não consegue visualizar nada para agradecer. Então ela vai ter esse encontro. Sim, e muitas vezes acontece uma distorção cognitiva. A pessoa sofoca em questões negativas, sofoca naquilo que não se tem. Ao invés de focar naquilo que eu tenho, naquilo que está acontecendo. Tá? Então a gente precisa redirecionar, o profissional ajuda a mudar aquela distorção para se tornar um pensamento adequado. Legal. Terceiro, na tela para você, proporciona rede de apoio. Rede de apoio é tudo. Talvez eu poderia dizer que um dos principais fatores de proteção para qualquer doença, a rede de apoio. Quais são as pessoas que estão em volta? E não é somente a quantidade, é a qualidade. Como são os seus relacionamentos? Como é a rede de apoio? Com que pessoas você conta? De que forma? Então, nós precisamos ajudar a pessoa a identificar qual a rede de apoio, usá-la, sem pensar que é um peso para as pessoas, porque muita gente chega para o consultório falando que não vai pedir ajuda porque vai se tornar um peso. As pessoas já têm a vida delas, eu não posso pedir mais coisas. Não, nós estamos aqui enquanto seres sociais para a gente se ajudar, para a gente se apoiar. Isso que é rede de apoio, um apoio real. Quarto e último, na tela para você, incentiva o perdão, professora. Perdoar e também perdoar-se. E o que é mais difícil, né? Uau. Será que é mais difícil a gente perdoar o outro ou se perdoar? Quando a gente fala em perdão, a gente precisa lembrar dos conceitos também de frustração e decepção. Porque muitas vezes a gente se frustra com a gente, aí fica magoado e precisamos nos perdoar. E também na vida acontecem muitas decepções. Decepções em relação a que outras pessoas fazem com a gente. Então aí precisamos perdoar. Os estudos mostram que o ressentimento, que a raiva acumulada, ela é destrutiva. E hoje nós vemos pessoas que acumulam raiva durante décadas e que acabam tendo manifestações físicas de doenças, de outras problemáticas, que se houvesse perdão, essas questões não estariam mais presentes. E eu costumo dizer para os pacientes, eu digo aí para você também, perdão não se trata de merecimento, se trata de compaixão, se trata simplesmente da paz que você merece. Então, você precisa perdoar, você precisa se perdoar, ter compaixão também com você mesmo. E é libertador isso, né? Total. Quem perdoa está tirar livre. uma mochila total das costas. Exatamente. É paz.
Professora, muito obrigado. Não tem nada. Porque a gente tem a percepção clara de que uma boa orientação profissional nos dá leveza naquilo que a gente acredita como fé, na espiritualidade. Te agradeço muito. Lembrando a você que você pode acompanhar a professora Ivana, está aqui as redes sociais, e você pode assistir a gente no NT Play também, tá bom? Muito bem, Suzane, estamos de volta. Que quadro é esse, hein, pastor? Muito legal. Quantos capítulos tem São essa? 5, né? Já foram. Esse que é o terceiro, né, Patrícia? Produção, acho que é o terceiro. Tem mais 2. Mais 2. Daí volta a professora Ivana. Isso é mais um? Tem mais um? Tem mais 2. Mais um? Não lembro se é um ou 2, mas aí tem o pastor Lucas fez a introdução na questão espiritual, porque a fé deve beneficiar as nossas emoções, mas existem momentos que as nossas emoções precisam ser trabalhadas para que eu entenda verdadeiramente a fé. Uau. E o que é, né? Porque uma pessoa que não está bem emocionalmente precisa ser cuidada emocionalmente. E pastor, isso que o senhor está falando, o quadro que nós temos, a revista que nós oferecemos, eu faço, com todo respeito, uma linha, né? Se eu tiro essa fé que eu tenho, tirei minha fé. E a visão que eu tenho hoje de finitude é que eu só tenho isso e que eu não posso contar porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como eu me comportaria. Você está me entendendo? Uhum. Se eu não tivesse essa fé, diante da finitude que eu tenho, que não é o fim, o que seria de mim com o que eu não sei? Tipo, quando vai terminar? Caramba, Cris, você foi tão filosófico. E aí entra, Cris, né, Carol? Você deve acompanhar isso, pessoas que vão chegando na sua velhice e a crença que essa pessoa tem, o participar dessa crença de forma sadia, como isso traz para ela um bem-estar para este momento da vida que é a velhice também, né? Existem vários estudos mostrando exatamente isso, o quanto a fé ela é importante nesse processo de envelhecimento e principalmente na fase da velhice, né? Então, com certeza, uma questão muito importante. Carol, o pessoal de casa quer participar aqui com a gente. Vamos ver aqui mais uma interação na tela. Gente, eu tô devendo aqui um elogio pro pastor, não esqueci não, viu? Não. Adriana Sampaio, tenho 54 anos e confesso que tenho medo do envelhecimento. Medo de adoecer, medo de depender das pessoas, mas até certa idade, 40 anos, não vemos a velhice. Gostaria de saber como podemos manter a mente otimista conforme a velhice vem acontecendo, já que os filhos se vão, a aposentadoria chega, amigos que partem. Eu acho que tem muito isso do que a gente conversou aqui, né? Se manter ativo, entender essa fase de uma maneira mais positiva, não ter medo do novo, né? Então, ir descobrindo as novas coisas que vão chegando com essas novas fases. E como ressignificar isso que ela falou sobre depender de outras pessoas? Eu acho que a gente não pode ter medo de depender, né? A vida inteira a gente cuida e a gente também pode ser cuidado. Então, não é um demérito para ninguém precisar de ajuda, precisar ser cuidado, né? Então, talvez esse olhar para o cuidar e para o cuidado também precisa ser um pouco mais discutido, um pouco mais pensado, né? Porque não é problema nenhum a gente depender de ajuda. Vivemos numa sociedade que assim, tem a rede de apoio, né? A gente cuida e também é cuidado. Deixa eu até aproveitar, pastor, para falar. Eu não sei se o senhor lembra, mais uma dessas nossas conversas de corredor aí, que a gente estava discutindo sobre isso. Questão de envelhecer e tal. Eu conheço o pastor há algum tempinho, assim, né, pastor? Ele fala mais de uma semana, pastor, fala aqui. E aí eu perguntei para ele, mas, né, pastor, 50 agora, né, como é que o senhor fica diante dessa idade e tudo mais, né? E ele falou uma coisa interessante. Eu não sei se foi que o senhor disse que era a melhor, mas uma das melhores fases da vida que o senhor está vivendo, de completa paz, assim, absoluta, a ponto de não ter preocupação com nada. Assim, de paz e de plenitude. Eu falei, uau. Chegar nos 50 com essa tranquilidade realmente é louvável. Então, era esse o meu elogio, que o senhor serviu de inspiração para mim. Está vivendo uma ótima fase. Uma ótima fase, né? Tá boa demais. Obrigado pelo carinho. Eu acho que esse é um processo que a gente vai construindo, né? Isso não significa que a gente não tenha os desafios, entendeu?
que a gente... Esses dois. Vamos para mais uma interação, minha gente. Não, mas deixa eu falar deve ser uma agora. piada interna. Sabe por quê? Porque assim, você acha que você estar em paz não significa que você não tenha dificuldades, que você não tenha lutas. Mas a gente precisa entender que a suficiência vem de Deus. Esse é o grande detalhe, né? No meu caso, que eu tenho a crença de que Deus é o todo. E eu só queria resgatar um negócio, Carol, que você falou que é muito legal. Nós também precisamos ter consciência de que talvez os nossos pais precisarão da gente. Quando você falou assim, não tenha medo da dependência. Então, eu tenho que ter consciência. E você usou uma frase lá de um congresso que você assistiu, que uma cidade boa para uma pessoa idosa é uma cidade boa para todos. E nós precisamos, na nossa cultura, ter essa mentalidade, que nós precisamos proporcionar um ambiente que seja agradável para todos, principalmente para aqueles que envelheceram, né? Eu tenho meus pais vivos, né? Tenho esse prazer, né? Cara, é maravilhoso, mas talvez eles precisem de mim, ainda não precisam, são... Né? Um beijo para Dona Amélia, para o seu José, trabalham, são durinhos os dois, assim. Cara, é um negócio... Essa expressão é cara, é um negócio... firme tem que ficar durinho, tem que ficar durinho. Tem que ficar velhinho, durinho. Não, eles são... Então, assim, mas talvez chegue um momento que... E eu tenho que ter essa responsabilidade. E que eles não tenham receio de dependerem. Foi muito legal você falar isso. E vou dizer mais, hein? Agora os meus irmãos tinham uma dificuldade com os meus pais. Meu pai tem uma diferença de 18 anos da minha mãe. Essa questão toda que eu tenho que lidar, porque ele sempre foi a cabeça da família, a gente teve que fazer um grupo no WhatsApp, conversarmos e criarmos situações para que ele não sinta que está sendo cuidado até ele notar que estava. Que estratégia. E isso demorou o quê? Um ano e meio, 2 anos para quê? Alguém ligasse, minha irmã chamasse ele para jantar, até ele entender que era gostoso ser cuidado. E hoje isso, porque, um exemplo, primeiro, não infantilizar, porque eles não são crianças, né? Então você tem que ter um cuidado, coitadinho, eles não gostam disso, são pessoas, essa questão de infantilizar essa fase dificulta, porque aí está o respeito de sabedoria, de conduzir este momento, né? E outra, essa questão da dependência, ajudar não quer dizer tirar tudo deles, né? Um exemplo, eles gostam de ter um cuidado com o próprio dinheiro, tem a questão da intimidade deles, e às vezes querem ter a própria casa e têm condições disso. Então, você sabia que isso é até educacional também, né, Cris? Porque os nossos filhos veem isso. Então, o fato deles verem como a gente cuida dos nossos pais, a possibilidade de que eles peguem esse exemplo pra gente no futuro. Isso é muito importante. E é fazer com, né? Às vezes a gente não precisa fazer por eles. É com. Tem fazer junto. Muito legal isso. Né? Fazer Nossa, Carol, legal. você respeitar essa autonomia, essa independência. Traz as melhores... Aqueles cliques, sabe? E, Carol, e entender esse tempo, assim, que o Cris falou, assim, ainda dá para fazer com, né? E deixar que siga, né? Porque às vezes você quer... O que o Cris falou é muito importante, né? Essa questão de não infantilizar, né? Então, respeitar a história, cuidar, não quer dizer que a gente precisa afinar a voz, né? Tem muito isso. Eu sei que às vezes a gente faz pelo carinho, né? Oi, tudo bem? Vamos papar. Não é assim que a gente, né, precisa cuidar. A gente pode cuidar de uma maneira respeitosa, acolhedora, de outras formas, né? Ainda bem que eu brinquei muito com meu avô. Brincadeiras, assim... de moleca mesmo, então acho que ele não se sentiu assim. Dá tempo para mais uma interação, diretora? Não dá, poxa vida. E a gente se despede aqui? Tem uma fotinha? Vamos ver. Cabelos brancos assumidos com sucesso. Rose Reis. Uau, parabéns. Rose. Eu acho que ela foi não tenho certeza, mas acho que ela foi minha aluna. É mesmo? Gente, esse mundo é mesmo muito pequeno. Carol, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi, assim, excepcional. Essas frases, como o pastor disse, né, esses pensamentos, esses cliques que você trouxe aqui, nos ajudou. Eu tenho certeza que ajudou o pessoal de casa também. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre o assunto e foi uma delícia aqui compartilhar e aprender também, porque quando a gente fala, a gente acaba aprendendo mais, né? E eu queria também mandar um beijo para as minhas avós, que são também minhas inspirações. Eu sempre mando um beijo para elas, porque são
São duas queridas, a Miriam e a Francisca. E um beijo de novo para todas as idosas do residencial que eu atuo. Então, muito obrigada para todo mundo. Espero que tenha sido, né, que tenha agregado bons conhecimentos. Com certeza. Se a pessoa quiser mais informações, está passando aqui, ó, o Instagram. Cris, eu tô com essa pergunta entalada. Vai no direct dela. Agora incomoda ela, manda pergunta, adiciona. Tem muito conteúdo especial. Geratividade. @geratividade. Fácil. Agora nosso programa acaba assim, Suzane? Acaba, mas a gente tem que falar o que vai acontecer amanhã. Não, a gente agora tem a questão do recado da Bíblia. Antes de acontecer, é verdade, Vamos agora, você tem razão. A gente termina no alto, mas assim, você criou só uma expectativa. Parabéns, vocês assim, combinaram bem. Pastor, o que a Bíblia tem a falar? E o senhor já, durante o programa, já deu pincelada, já trouxe um pouquinho, porque a Bíblia é recheada de conselhos para a velhice, né, pastor? Verdade. Parabéns, que Deus continue te usando poderosamente e é perceptível a sua paixão pelo que você faz. Obrigada. Viu? Quero... a produção só me diz quanto tempo eu tenho, só para eu só quero citar um texto e ler outro, tá? Isaías 46, verso 3 e 4 é uma promessa. Então eu falo para você que talvez esteja vivendo este período da velhice. Deus promete ser o mesmo, desde o nosso nascimento, diz ali, desde o ventre materno, até a vossa velhice, até os cabelos ficarem brancos, eu serei o mesmo. Essa é a promessa de Deus. Então não esqueça disso. Mas o texto que eu escolhi é Salmo 90, eu gosto muito desse salmo, foi um salmo escrito por Moisés, já falei muito aqui, ele fala sobre como a vida passa muito rápido, né, a brevidade da vida. E Moisés, que escreveu este salmo, teve duas fases bem distintas. Aos 40 anos, ele mudou a vida, ele cometeu um homicídio, teve que fugir para o deserto. Ele viveu mais 40 anos, até 80 anos, e Deus o chama para ele guiar o povo que era escravo no Egito para agora ocupar a nova terra. E ele vai viver mais 40 anos. Os especialistas dizem, dentro do contexto desse salmo, que ele vai dizer que quando se vive muito, vive 70, 80 anos, e isso já é canseiro e enfado, que Moisés tinha 80 anos quando escreve esse salmo. E ele faz um pedido, está no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ele, com 80 anos, pede a Deus, Senhor, me ensina a contar os meus dias para eu ter um coração sábio. Ele vai viver mais 40 anos, numa época em que se vivia 70, 80. Ele vai viver 120 anos na fase mais desafiadora da vida, que foi conduzir o povo. Eu não sei a idade que você tem, não sei. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não sei. Mas eu quero convidar você a fazer o mesmo pedido de Moisés, porque é o que eu quero fazer. Me ensina a contar os meus dias, Senhor, aproveitar cada dia, viver cada dia feliz, para eu ter um coração sábio. Você deseja isso? O Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam. Vamos abrir o nosso? Muito bem, meus queridos, pastor. Que especial, eu quero aprender a contar os meus dias. E você de casa? Agora, conte os seus dias nas tardes aqui da TV Novo Tempo. Você acha que está acabando? Não faz beicinho não, hein? Tá vindo vida e saúde, Teru. Muito boa tarde para você. O povo de casa agora já está com um sorriso nas orelhas, sabendo que nessa tarde a gente continua feliz da vida. E tem gente hoje com problema renal. Não é fácil lidar com os dias, mas agora vai ter dicas especiais. Não é verdade, Teru? Pois é, Cris, é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui no programa de hoje, como cuidar dos rins, que só vão dar sinal de que algo não vai bem quando o problema já está muito difícil de ser tratado. Então a gente quer trazer aqui o cuidado necessário para que não chegue nesse estágio. Além disso, hoje é dia de mexer o esqueleto todo por aqui com Acerte o Passo e tem receita boa demais. Mostra aí, gente, na nossa tela. Ó, croquete, isso é importante, hein, Teru? Croquete 2 grãos, Suzy. E ó, posso contar para todos vocês?
Pode. A Arlete fez uma receita extra, tem pra todo mundo aí que passar na cozinha dela. Hoje tá garantido, Cris. Coisa boa, porque teve um dia que tava com a Carol aqui, que é a Suzane que furtou, tá? Tá aqui do lado a moça Eu que não fez furtei, isso. simplesmente Furtou. a Arlete, elegante do jeito que ela me ofereceu, e obviamente eu não ia recusar, né, Teru? E tava bom, né? Tava muito, muito bom. Foi um dia, inclusive, que a Teru ofereceu os farelos presentes aqui ao Ai, vivo. para com isso, vamos esquecer essa história. Fica com dor no coração. E nós oferecemos carona para ela ainda. Verdade, foi aquele Verdade, dia. vocês têm Mesmo um no dia do coração farelo. maravilhoso. Mas hoje não vai ter pra ninguém, porque essa receita é toda minha, Teru. Tô Olha indo aí. só, hoje tem pelo menos um pra cada lá. Eu fiz Fechou. questão de guardar. Falei pra Arlete, não deixa ninguém comer. Fechou. Combinado? Pra Obrigado, vocês. Teru. Obrigado. Beijo, Um abraço. Teru. Até mais, gente. Tchau, tchau. Agora, Combinado Suzane, nada, é o Cris. seguinte, às Quem 2h30 chegar da primeiro, tarde, pegou. amanhã você tá de volta, né? Tô de volta. Tô de mas volta. vamos firmar um compromisso aqui ou você tem medo de compromisso? Eu assim, quando acabou o tempo. Não tem medo de compromisso? Amanhã eu falo, amanhã eu respondo. Amanhã é sobre fobia de compromisso, às 2h30 da tarde aqui. E Até ela não vai amanhã, fugir não, gente. hein? Amanhã vai estar aqui. Tchau, tchau. Tchau. E agora, olha lá você, olha lá.